Tem um vídeo que o YouTube tá me recomendando que me despertou muito a atenção. E eu vou dar uma olhada nisso aqui porque eu acho que são remédios que as pessoas usualmente costumam tomar. Deve ser, sei lá, um paracetamol, alguma coisa, porque diz aqui, ó. O remédio para dor que mata 70 mil pessoas por ano. Vamos deixar tocar esse vídeo para ver sobre que remédio que é esse que ele tá comentando aqui. Efeito colateral perigoso de um tipo de remédio para dor que é cada vez mais usado no Brasil. São remédios que mataram cerca de 68 mil pessoas em 2020 nos Estados Unidos e que podem viciar. Será que você conhece alguém que usa ou será que é você que costuma tomar remédio para dor e está em risco? Comenta aqui embaixo qual remédio contra dor faz parte da sua lista antes da gente começar o vídeo. Felizmente já existem muitas opções de remédios contra dor, mas nem sempre foi assim. A história do nosso remédio controverso começou há milhares de anos, com uma planta medicinal. A raiz de tudo, literalmente, está em uma planta chamada papoula. Ela parece inofensiva e tem uma flor tão bonita que você poderia até usar ela em casa como decoração, se não fosse por um detalhe. A papoula guarda por trás dessa beleza uma seiva que, quando consumida, gera uma estranha combinação de anestesia, relaxamento e euforia. Tá. Então, pelo que eu tô vendo, pelo histórico, o remédio vem da papoula. Essa papoula, ela é muito conhecida. Usualmente as pessoas conhecem, né? É um nome muito popular no meio assim, né? A seiva da papoula foi chamada de ópio, uma substância que ao longo da história foi usada como droga de abuso por causa do relaxamento e da euforia que ela... Isso. Porque a seiva da papoula, ele extrai, né? Esse famoso ópio aqui, né? Mas o ópio também teve o seu papel medicinal, usado como tratamento para tudo quanto é problema de saúde, de asma a ferimentos graves. Mas para quem estava interessado só em aliviar a dor, ela era bem inconveniente, já que deixava a pessoa aérea e eufórica a ponto de mudar o seu comportamento. Isso mudou em 1805, quando um cientista alemão chamado Friedrich Sertner conseguiu extrair do ópio uma das substâncias responsáveis pelo seu efeito analgésico, que combate a dor. Ele chamou essa substância de morfina, que até hoje é uma das substâncias mais potentes disponíveis contra dores muito fortes. Entendi. Então a gente tinha o ópio, só que ele extraiu somente aquela composição química que era a morfina, responsável pela anestesia. Com o passar do tempo, os cientistas descobriram outros analgésicos naturais, como a codeína, que também está presente no ópio, mas que causa um efeito mais leve que o da morfina. Foi um avanço enorme no... Nossa, eles extraíram a codeína e a morfina. São estruturas de químicas diferentes, né? Você pega ali e vê que aquela estrutura também dá um relaxamento, só que um pouco mais leve, não tão forte quanto a morfina, né? A codeína. Tratamento da dor, porque não era mais necessário usar a seiva inteira da papoula como remédio. Dava para isolar as principais substâncias para ter só o efeito analgésico. Os analgésicos naturais do ópio serviram de base para dezenas de outros remédios para dor, que juntos são chamados de opioides. Esses remédios são eficazes contra... Esses opioides, estamos chegando lá. Porque muita gente costuma consumir opioides, né? Eu vejo bastante gente utilizando opioide. Dores moderadas a intensas que aparecem depois de uma cirurgia e por causa de doenças como câncer avançado. Eles são a solução para dores que não se resolvem com remédios comuns, como paracetamol. Por incrível que pareça, os opioides... Viu? Foi citado o paracetamol. Eu achei que fosse falar que era o paracetamol, mas pelo que eu tô vendo, não é da família do paracetamol. Tá vindo desses opioides, hein? Opioides funcionam porque eles se ligam perfeitamente a receptores importantes do nosso corpo. Mas como isso é possível? Seria obra do destino ou, quem sabe, do acaso que o corpo responda tão perfeitamente a essas substâncias poderosas encontradas na natureza? Se você mete o dedinho do pé na quina da mesa, os neurônios do seu dedinho enviam sinais que chegam até o cérebro para gerar a sensação que você entende como dor. Por mais desagradável que seja, você precisa sentir dor para não sair por aí desatento, batendo o pé em tudo quanto é coisa. Mas o sinal de dor não pode durar para sempre. E o organismo tem moléculas que fiscalizam os neurônios para garantir isso. Essas moléculas fiscais podem desativar os sinais da dor através da ligação a receptores que ficam nas superfícies dos neurônios. É aqui que entram os opioides.
Eles têm uma estrutura parecida com essas moléculas fiscais e se ligam aos receptores delas para bloquear qualquer sinal de dor. Quando os opioides se ligam aos receptores, os neurônios simplesmente não conseguem levar mais o sinal da dor até o cérebro com a mesma eficiência. É um mecanismo diferente e mais potente do que os remédios comuns para dor de cabeça que eu até expliquei nesse vídeo aqui. O problema é que os opioides fazem mais do que só aliviar a dor. Eles também agem diretamente no cérebro, o que pode gerar um efeito colateral muito perigoso. Quando a pessoa toma um opioide, ele bloqueia momentaneamente a capacidade do cérebro de controlar sinais de prazer e bem-estar. O resultado desse descontrole é que o cérebro libera grandes quantidades de dopamina, que muita gente conhece como o hormônio do prazer e do vício. A dopamina gera... Bom, acho que eu tô começando a chegar lá, né? Porque se ele tá fazendo o cérebro não sentir essa dor, ele tá meio que anestesiando para chegar aos sinais. E se não tá chegando os sinais, ele tá meio que desativando também sinais que produziriam outras coisas, como a dopamina. Pelo que eu tô entendendo, é isso, né? Euforia, bem na hora em que a pessoa está sentindo o efeito analgésico do opioide. Ela fica como se estivesse flutuando. Tem gente que sente uma brisa mesmo. Só que sentir prazer 100% do tempo não é bom. Ah, não, ao contrário. Ela tá bloqueando o efeito da anestesia, mas tá gerando a dopamina, o bem-estar, né? Assim como deixar de sentir dor totalmente também não faz bem. O controle dessas sensações te ajuda a diferenciar situações negativas, neutras e positivas. À medida que a pessoa continua tomando o remédio diariamente, o organismo tenta retomar o controle da situação. Ele vai diminuir a quantidade de receptores disponíveis para a ligação do opioide na superfície dos neurônios. E na prática, parte do opioide que a pessoa toma já não tem mais onde se ligar para... Ah, era sempre isso que eu ficava em dúvida, o porquê. Porque eles falam que não é para tomar o opioide por longos prazos, né? Tem gente que toma por muito tempo opioide e começa a não fazer mais efeito. E eu sempre me perguntava por isso. É por esses receptores, né? Para gerar os mesmos efeitos. Agora, aquela dose que a pessoa tomava começa a ser insuficiente para aliviar a dor e também não gera mais prazer. A pessoa precisa de doses cada vez mais altas para ter o mesmo efeito de antes. Nesse ponto, parar de tomar o remédio gera um mal-estar intenso, porque o organismo se adaptou para trabalhar com o remédio ali. É a chamada dependência física. É como se o corpo precisasse do remédio para funcionar. A pessoa tem agora... Esse mesmo mecanismo, então, funciona para as drogas, né? Para quem consome outras drogas é o mesmo procedimento, né? Dois motivos para aumentar a dose de opioides. Ela quer acabar com os sintomas de dependência e aliviar a dor. Aos poucos, a dependência física altera regiões do cérebro ligadas ao controle de impulsos, gerando a dependência química, que aí sim nós chamamos de vício. Se a pessoa tiver acesso ao remédio, ela começa a exagerar na dose sem pensar nas consequências. E eu tô falando aqui, galera, de uma doença. A pessoa não decide tomar mais remédio porque ela é irresponsável. Ela simplesmente não consegue evitar. E o pior é que nem todo mundo sabe desse risco que remédios como Codex, Tilex, Durogesic e outros comuns podem causar. No final eu vou falar mais deles, então já deixa o seu like aqui. Então são esses remédios aqui que ele está listando, né? Vou até voltar porque é importante, ó. Codex, Tilex, Durogesic. Nunca tomei nenhum desses aqui. Ainda bem, eu pensei que eram paracetamol, coisa assim. Não é, são, pelo que eu imagino, são esses derivados lá da seiva, né? Da papoula. Gesic e outros comuns podem causar. No final eu vou falar mais deles, então já deixa o seu like aqui para esse vídeo chegar mais longe e alertar o máximo de pessoas possível, porque o abuso de opioides é um problema sério. O vício em opioides levou cerca de 68 mil norte-americanos à morte em 2020. E eu falo deles porque é onde tem os estudos mais robustos. A pessoa começa a tomar por conta de uma fratura grave, uma enxaqueca ou pela dor insuportável de uma pedra no rim. E aí, quando o tratamento termina, a pessoa continua tomando o remédio por conta própria e vai aumentando a dose. Não mais para tratar a dor, mas em busca de relaxamento e prazer. Pessoas que fazem tratamento para dor crônica ou durante muito tempo, como no caso de um câncer, também têm que tomar cuidado com isso. Doses muito altas de opioides ou durante muito tempo afetam várias funções do organismo. Já no caso de pessoas que abusam de doses muito altas de forma pontual, isso também é um problema. O opioide se torna um verdadeiro veneno e causa a famosa overdose, que leva a problemas como convulsões e coma. Se a pessoa não for atendida... Eu sempre tomei cuidado com o remédio, não tomo muito. Raramente eu tomo remédio. Só quando é uma coisa assim que eu realmente vejo, ó, não tem como evitar. Uma garganta inflamada, né? O cara não consegue nem engolir a saliva.
Aí eu acabo tendo que tomar um anti-inflamatório, mas eu evito muito assim. Normalmente eu tento deixar a minha garganta desinflamar naturalmente com alimentação, um bom sono, um descanso. E é por isso, ó, as pessoas têm que tomar cuidado desses opioides, tudo. Agora eu tô entendendo. Sempre eu ouvia falar dos opioides e sempre alertava as pessoas, não tome muito, não exagere. Se dá tempo, o caso evolui para uma parada cardiorrespiratória e até morte. Hoje, o principal culpado nos Estados Unidos é um opioide chamado fentanil. Esse é o nome do princípio ativo, mas os medicamentos podem... Ó, então um dos principais é esse fentanil, né? Pelo que eu tô entendendo, as pessoas acabam tendo parada cardíaca, né? Não conseguem respirar, dá uma arritmia cardíaca. Acelera muito o batimento, acaba não conseguindo respirar, pô, dá uma parada cardiorrespiratória, né? chamar Durogesic ou Fentanest ou até o... Ó, alguns remédios aí, ó. O que eu já tinha citado antes, o Durogesic e esse Fentanest, que tem esse princípio ativo aí, o fentanil. Eu acho bem importante essa informação. O fentanil é até 100 vezes mais potente que a morfina e geralmente é indicado... Meu Deus do céu, 100% mais forte que a morfina? Mas como que uma pessoa consegue comprar isso numa farmácia? Porque pelo que eu entendo, por favor, se médicos me corrijam se eu estiver errado, hein? Mas a morfina só em algumas hospitais que a pessoa pode tomar, né? Com acompanhamento médico, porque se der alguma parada cardiorrespiratória na pessoa, tem como ressuscitar ela no hospital. Se é 100% mais forte, a pessoa consegue comprar isso na farmácia? para pessoas com câncer ou pessoas que sofrem de dores incapacitantes. Ah, por isso. Porque são pessoas com câncer ou dores incapacitantes. É algo muito forte, né? Porque imagina o sofrimento dessas pessoas, né? Então, por isso, né? O fentanil é 100 vezes mais forte. Meu Deus do céu, é muito potente. Só que ele conquistou o mercado ilegal. Pessoas já dependentes de opioides. Ah, esse que é o problema, né? Às vezes a pessoa, ela não... o mercado ilegal, né? Às vezes a pessoa nem tem um câncer, nem tem uma doença incapacitante, mas ela toma para ficar viajando, né? Meu Deus do céu. Isso daí é um problema mesmo. E até quem nunca teve indicação médica para tomar opioides consegue comprar sem receita. E o Brasil, pessoal, corre o risco de ir pelo mesmo caminho. Em 6 anos, as prescrições subiram de 1,6 milhão em 2009 para 9 milhões em 2015. E os especialistas não sabem ao certo por quê. Os principais opioides vendidos no Brasil são os derivados da codeína, como o Codex e o Tilex, os derivados do fentanil, como o Durogesic e o Fentanest, e a oxicodona, também chamado de Oxycontin. Ó, vou colocar aqui de novo, repetir, Durogesic porque isso aqui é muito Fentanest importante. e a oxicodona. Isso aqui é muito importante, ó. Então, temos esses remédios aqui, o Codex e o Tilex, derivados da codeína, né, que é a substância. O remédio Durogesic e Fontanest, derivado da substância fentanil. E a oxicodona, da tebaína. Esse daqui, nunca ouviu falar tebaína. A codeína e o fentanil não me é muito estranho, mas tebaína eu nunca tinha ouvido falar. Também chamado de Oxycontin. Você já tomou algum desses? Me conta aí embaixo. Isso para prescrições, que é quando a pessoa toma o remédio com recomendação médica. Um estudo da Fiocruz mostrou que em 2015, 3% da população já tinha tomado opioides sem recomendação médica. Número 3 vezes maior que o de pessoas que declararam o uso de crack e 10 vezes maior que os que declararam o uso de cocaína. Esse é mais um sinal de alerta. Nos Estados Unidos, depois do aumento das vendas de opioides, teve um aumento também no uso ilegal deles. Quando os órgãos reguladores decidiram... Eu não sei por que também fazer dessa forma, né? Como eu falei, eu tento evitar ao máximo ficar tomando remédio por conta própria aqui. E imagina, a pessoa começa a tomar e fica dependente química daquilo. Quando vê, tá com algo mais grave do que antes. Não tomar providências, já tinha muita gente viciada e morrendo de overdose. Será que vamos ter uma epidemia de abuso de opioides também aqui no Brasil? Eu espero que não. A verdade é que o acesso... Gostei bastante desse vídeo. Bem educativo, bem informativo. Tô aqui compartilhando com vocês porque é uma informação